Olha, a gente inicia este bloco do Jornal 96 entrevistando o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bom dia, Rogério. Bom dia, Diógenes, ouvintes do 96, sua equipe técnica aqui presente. Ministro, recentemente o senhor teve um presidente da República em Pau dos Ferros assinando a ordem de serviço do ramal do Apodi. Qual o tamanho desta obra e a importância dela para o Rio Grande do Norte? Bom dia, Diógenes. O evento que nós participamos aqui acho que uns 15, 20 dias atrás com o presidente, foi um evento que eu considero o mais importante do ponto de vista hídrico para o estado do Rio Grande do Norte, porque ele vai permitir que toda a região oeste, ali a partir de Major Salles, né, até a barragem do Apodi, e de lá pelo rio Apodi, Mossoró, até a cidade de Mossoró e até a foz do rio ali no Atlântico, nós temos 36 municípios com atendimento de água potável, né, o que vai permitir a regularidade do fornecimento nas torneiras de quase 440 mil norte-riograndenses, né? Aliado ao fato de que no final desse ano nós estaremos concluindo a chegada das águas do São Francisco ali na altura de Jardim de Piranha, né, e de lá a Jucurutu, em Oiticica, nós teremos 2/3 do estado abastecidos pela transposição do São Francisco, porque de lá nós teremos a possibilidade de cobrirmos o Seridó, né, e a região central e região a sul, agregada à região do alto, do médio, oeste, nós teremos aí 2/3 do estado com essa cobertura hídrica, o que é fantástico, é uma obra de R$1 bilhão, a maior obra de infraestrutura que o estado do Rio Grande do Norte recebe na sua história, o que demonstra e reafirma o compromisso, né, desse governo com o Nordeste, em especial com o Rio Grande do Norte. Há quem diga, ministro, que sem o ramal do Apodi seria pouco aproveitada a água do São Francisco aqui no Rio Grande do Norte. É isso? O senhor tem esse entendimento também? Nós tínhamos, na verdade, quando o projeto se inicia em 2005, 2006, a possibilidade, ou a previsão, ou o planejamento de termos esses dois braços no eixo norte, né? A partir ali de Penaforte, na fronteira do Ceará, Jati, ela deriva novamente à direita em direção a Caiçara, na Paraíba, e segue em outra vertente pelo Vale do Jaguaribe até o Castanhão, em Fortaleza, ali na região metropolitana de Fortaleza. Então, essa derivação é que, a partir de Cajazeiras, na Paraíba, nos vai dar uma possibilidade de termos essa região oeste atendida, além da região central do Açu e da região do Seridó. Nós vamos ter, Diógenes, uma situação que eu considero essencial como um pacto civilizatório. Nenhuma região que está situada num semiárido, né, porque não é só o problema com o Brasil, você tem isso no Chile, você tem isso no Peru, você tem isso na Califórnia, no Texas, no Novo México, no norte da Espanha, Israel. Em Israel, no norte da África, em regiões da Ásia. Em vários lugares do mundo, os países estabeleceram pactos civilizatórios para enfrentar problemas em função do clima, né? Transposição de rios, integração de bacias, políticas de outorga de uso múltiplo das águas, né? E tudo isso permitiu que você tivesse verdadeiros oásis espalhados pelo mundo. Mas o Brasil, paradoxalmente, nos últimos 100 anos, principalmente, criou uma série de instrumentos para enfrentar esse processo, o Sudene, Denox, Codevasf, Banco do Nordeste, mas nós não saímos da situação em que nos encontrávamos, né? Ou seja, a participação da riqueza do Nordeste na riqueza do país, invariavelmente, passou de 11,5% a 14%, contra quase 30% da população. É uma desigualdade regional evidente, que não se modificou ao longo da história. E se você dá segurança hídrica, você permite que o comércio e a indústria se estabeleçam, que gera emprego, renda e oportunidade, você permite a irrigação, você permite o tratamento do esgoto. Dignidade, né, para as pessoas, para as populações, né? Melhora a saúde das pessoas, aumenta a proficiência de quem trabalha e quem estuda, né? Diminui a pressão sobre o sistema de saúde público, diminui a mortalidade infantil. Enfim, você permite que haja ferramentas para mudar a realidade, né, de populações empobrecidas em função dessa aridez climática que nós estamos submetidos. Então, para mim,
É uma obra singular e uma obra emblemática e que emancipa de verdade o Nordeste brasileiro, em especial o nosso Rio Grande do Norte. Isso está acontecendo em todo o Nordeste, viu, Jorge? Não apenas no Rio Grande do Norte. A gente está acompanhando aí. E por falar em segurança hídrica, me fale da barragem de Oiticica. Ela está perto do fim? A obra está perto do fim? Jorge, veja, eu fui parlamentar durante 3 mandatos e essa foi uma tônica dos nossos mandatos, né? Na época em que eu estava representando com muita honra o Rio Grande do Norte, sempre se falava a respeito da necessidade de concluirmos esse reservatório que começa a partir de uma provocação feita ao então presidente Getúlio Vargas na década de 50. Faz tempo, hein? Uma seca pesada que ocorreu naquele período. O DENOX foi demandado pelo presidente da República. Em 52 essa obra se inicia, quase 70 anos atrás. Naquela oportunidade, talvez por falta de planejamento ou por falta de foco, de resiliência no processo, ele se inicia 10 meses depois. A obra ela é paralisada porque se deslocou as frentes de trabalho para se fazer um açude em São Miguel de Pau dos Ferros, ali próximo a Pau dos Ferros, um açude bonito, se eu não estou enganado. As obras só são retomadas em 1990. Aí foram paralisadas de novo pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades na contratação da então Norberto Odebrecht. Reinicia-se novamente em 2011, 2012. Né? Então você vê que você está sempre começando, paralisando. Agora, quando chegamos em 2019, 45% da obra concluída. Estamos em 2021, 93%, 94% da obra é concluída. Faltam, da nossa parte, alguma coisa como 50 milhões de reais que nós vamos oferecer ao governo do estado agora no segundo semestre desse ano. É uma obra que, no seu total, vai custar mais de 600 milhões de reais. O governo do presidente Bolsonaro aportou quase 300 milhões de reais em menos de 3 anos. Quer dizer, um volume de investimento e uma intensidade... mais de 60%, né? Possivelmente mais de 55% da obra foi no governo do presidente Bolsonaro. São 547 milhões de metros cúbicos de água. Isso vai permitir que no segundo semestre agora nós tenhamos a licitação da primeira etapa da adutora do Seridó, que é um sonho daquela região. Nós já demos a ordem de serviço para fazer o projeto executivo no primeiro semestre e vamos iniciar a primeira obra física já nesse segundo semestre, dando a ordem de serviço, dando a ordem para fazer a licitação da primeira etapa. Precisávamos da barragem, porque a prospecção das águas, você conhece bem o Seridó, vai ser a partir de Oiticica, de Passagem de Traíras, que é uma outra obra que nós estamos recompondo lá em Jardim do Seridó, e do próprio Armando Ribeiro Gonçalves, que inclusive nesse processo de customização do próprio leito do rio, que a partir de Oiticica a água vai chegar até Armando Ribeiro pelo leito do rio Piranhas-Açu. Nós vamos também, e aí uma notícia importante para a região do Açu, pedimos uma modificação no projeto para permitir que haja a perenização da Lagoa do Pataxó, né, que é uma reivindicação antiga dos moradores daquela região que vivem ou viviam da pesca, né, e que, em função desse período de estiagem dos últimos 7 anos, tiveram a sua situação muito agravada. Então nós vamos resolver vários problemas, inclusive da revitalização de uma lagoa que serve a uma comunidade de 5 ou 6 mil moradores naquela região. Né? O senhor tem viajado pelo país para anunciar investimentos em moradia e urbanização. O que é que cabe ao Rio Grande do Norte? Olha, nós estamos fazendo um trabalho aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que não tem... Pareia, como diz no interior. Não tem exatamente parelho, eu acho que esse é o termo. Tá? E, olha, aqui em Natal, por exemplo, nós estamos concluindo um projeto que iniciou-se na época do PAC, né, da Copa do Mundo, que é a drenagem e pavimentação de mais de 300 ruas na zona norte da cidade do Natal. É importante colocar que mais de 40% desse recurso, que começa há quase 10 anos atrás, estão sendo alocados agora nesse governo. A exemplo de uma obra importante lá no bairro Planalto, mais de 30 ruas drenadas e pavimentadas. Nós estamos fazendo a recuperação da Ridinha, vamos iniciar agora e recrudescer para tornar aquela praia um cartão postal, isso junto com a prefeitura. Nós já empenhamos, está à disposição da Prefeitura de Natal, quase 40 milhões de reais para
repaginar toda a praia de Ponta Negra, né? Ponta Negra é o nosso maior cartão postal. Nós Inclusive vamos com a ganhar, engorda da praia, né? Também, vamos né? ganhar mais de 100 metros de praia, né? Vai ser todo revitalizado o calçadão, com um projeto moderno, belíssimo, né? E ao mesmo tempo proteger a água a praia da ressaca e da sua deterioração. Nós temos também um trabalho que eu acho que é singular para a mobilidade da região metropolitana, que é a extensão do trem do VLT, né, a partir de Parnamirim até Nisa Floresta e na estação Papari, passando por São José do Mipibu. É o primeiro investimento em quase 40 anos, né, de formação da linha do trem urbano. E também a partir da Coteminas ali, da Ambev, desculpe, ali em Gapoca, naquela região de São Gonçalo, Extremóis ali, Extremóis Extremóis, São Gonçalo. até Coteminas, Distrito Industrial. Então você vai ter a condição de permitir um transporte moderno para quase 25 mil pessoas que moram, trabalham, estudam e precisam se deslocar na região metropolitana da cidade de Natal. E com um adendo, esses investimentos estão ocorrendo de forma célere. Nós queremos, no final do ano, já inaugurar a primeira etapa e a segunda e definitiva no primeiro trimestre do ano subsequente. Fizemos também uma negociação com o governo do estado do Ceará, o ano passado, o governador Camilo. Ele nos pediu a nossa gestão no sentido de viabilizar recursos para o metrô da cidade de Fortaleza, e nós o fizemos, até porque é nossa função, mas aproveitamos a oportunidade para negociarmos, né, a transferência de 30 vagões modernos com ar-condicionado, que vão servir essas linhas que estão sendo ampliadas, e 3 locomotivas, né, que estão sendo restauradas e estão sendo colocadas em funcionamento. Isso tem acontecido nas principais cidades do Rio Grande do Norte, tanto com obras estruturantes como com obras hídricas. Agora, nossa principal função é retomar obras paralisadas e não permitir que obras que estão em andamento sejam paralisadas também. Não há maior desperdício do recurso público de respeito ao cidadão pagador de impostos do que observarmos esse cemitério de obras inacabadas que existe no Brasil. Para você ter uma ideia, Diógenes, nós tínhamos 6 mil obras paralisadas no nosso ministério, retomamos mais de 2 mil. E é um trabalho hercúleo, porque ainda tem um estoque grande, né, ministro? Cada obra é um problema. Você tem obras paralisadas há 20 anos, 15 anos, por vários motivos. Desde a questão de nominalidade, problemas com o meio ambiente, empresas que quebraram e que não cumpriram o contrato e as abandonaram, problemas ligados ao Ministério Público que arguiu alguma ação em função de alguma intercorrência. Então, não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Pra você ter uma ideia, nós estamos entregando uma média de 400 mil unidades habitacionais no Brasil ano, né? O primeiro ano, 2019, 390 mil, no segundo ano, 420, e esse ano esperamos 450 mil. Retomamos 57 mil unidades habitacionais paralisadas até 2020. Esse ano, infelizmente, não conseguimos ainda iniciar o processo de retomada, mas estamos fazendo um esforço para manter as obras que estão iniciadas e para que elas possam ser entregues aos seus proprietários. No mês passado, o senhor assinou acordos com o CREA e com o IFRN para a regularização fundiária. Quantas moradias no Rio Grande do Norte serão beneficiadas? É dentro daquele programa Casa Verde Amarela? Esse programa, Diógenes, ele merece aí talvez um programa à parte, né? Porque as pessoas às vezes dizem, olha, havia um programa habitacional que era o Minha Casa Minha Vida e o governo apenas repaginou. Não, houve uma mudança substancial. Por exemplo, nós temos a menor taxa de juros da história, 4,25 ao ano. Você tem uma ideia, era quase 7 quando chegamos lá. Então foi uma redução tão drástica que essa redução permitiu que 1.800.000 famílias no Brasil passassem a ser elegíveis para programas habitacionais. Historicamente, até 2019, os recursos alocados nos programas habitacionais no Nordeste e no Norte retornavam por não aplicação, porque a população empobrecida não tinha capacidade de se candidatar a receber um imóvel. Então, essa mudança por si só fez que em 2020 e agora com certeza em 2021 os recursos alocados sejam aplicados integralmente no Nordeste e no Norte do país, sem a necessidade de relocação para regiões mais ricas. Uma outra questão substancial, nós invertemos o processo do agente operador, porque há um subsídio de recursos não onerosos por parte do Fundo de Garantia e de recursos onerosos. Você está falando aí de um volume de 60 a 70 bilhões de reais por ano, que é investido no programa habitacional.
9 bilhões é subsídio, recursos não remunerados, que permite que o cidadão diminua a sua necessidade de alocação de recursos em prestação ou de entrada. 9 bilhões, até o 2019, 2/3, 6 bilhões, ficavam com a agente operadora Caixa Econômica. Ela imaginava uma carteira de 12 anos a 2,18% de spread, ou seja, de risco, né, anual, e na hora da formulação do contrato ela já se apropriava desse recurso. Então nós fizemos um trabalho de negociação com a Caixa, invertemos essa situação. Então hoje fica 1/3 com a Caixa e 2/3 com o mutuário. Como é um processo gradativo, por isso que a gente está aumentando o número de entrega. Então, com o mesmo dinheiro, a gente está fazendo mais residências. Aí vem a questão da regularização fundiária que você nos pergunta. No ano 2000, Diógenes, foi feita uma lei seminal, que foi o Estatuto da Cidade, que permitiu ferramentas para que as prefeituras pudessem fazer o trabalho de regularização fundiária nas cidades, inclusive em áreas invadidas públicas, desde que não houvesse contestação há 5 anos, fosse o único imóvel, a renda das pessoas fosse até 2 salários, todas aquelas condições. Em 2017 aparece o REURB, depois de uma série de pequenos puxadinhos, e nunca houve, em 20 anos, a partir dessa lei, uma política do governo federal que tivesse a pretensão, eu diria até, nesse sentido, de estimular o programa de regularização fundiária. Eu estou falando de 26 milhões de moradias irregulares no Brasil. Então nós estamos lançando junto com o Programa Verde Amarelo, acho que agora em agosto ou setembro a gente inicia. Claro que pelas condições fiscais não vamos fazer o que gostaria, mas vamos começar aí com 150 mil unidades esse ano, onde você faz uma pequena intervenção em 20% delas, um banheiro, um piso, dependendo da condição econômica da população, e ao mesmo tempo você dá a escritura pública, né, ao proprietário. Vamos iniciar aqui em Natal com 6.500 moradias lá nas Rocas, Brasília Teimosa, Santos Reis, e por isso fizemos o convênio inicialmente com o IFRN, com a Prefeitura de Natal e com o CREA. Ministro, o Ministério do Desenvolvimento Regional não é o único beneficiado, mas é destinado a parcela significativa dos recursos oriundos, chamado orçamento secreto, em análise pelo TCU, apuração do Ministério Público Federal e do STF. Como é que o senhor encara esse tipo de questionamento? Questionamento que vai se prolongar aí ao longo dos meses até o final desse questionamento. Jorge, veja, nós vivemos num momento em que as narrativas muitas vezes elas superam a realidade dos fatos. Não há lei mais importante no país do que o orçamento. Você acompanhou Brasília há muito tempo e sabe que essa lei é a espinha dorsal da atuação tanto do parlamento como do executivo. Então, primeiro você denominar de secreto uma lei que é votada à luz do dia pelo Senado da República e pela Câmara Federal, me parece não só um exagero, mas uma forçação de barra. Depois, historicamente, os relatores dos orçamentos sempre interviram na elaboração da legislação. O governo manda um orçamento para o legislativo, e lá ele é modificado pelo parlamento através da comissão mista de orçamento. Você tem as rubricas chamadas RP2, que são de exclusividade discricionária do executivo, aí vem RP1, RP2, RP3, RP4, que é o resultado primário e denominado por um número específico. Sempre houve as mudanças, só que não havia a digital do relator, no caso, né? Agora foi criado o RP9, ou seja, a emenda de relator. Então essa mudança, ao contrário do que apregou, não tem nada de secreto, passou a ser exposto. Ali está a intervenção feita pelo Legislativo, não está mais dentro dos resultados primários, que eram de discricionalidade do Executivo, ficaram evidenciados. Agora, há um volume maior agora? Sim, há um volume maior e há discricionalidade por parte do parlamento, o que é uma mudança que começa em 2015, quando o então deputado Henrique Alves era presidente do Congresso Nacional, Câmara Federal, e inicia a questão do orçamento impositivo. Né? Você tira esse caráter, eu diria assim, um pouco fantasioso do orçamento, e ele passa a ser, de fato, a expressão das receitas e despesas da nação brasileira. Então, antigamente, você tinha um orçamento que o pessoal fazia peça de ficção, porque o que era de discricionalidade do executivo era executado ou não
dependendo do humor do presidente de ocasião. Agora Aliás, não. já se esperava muito o contingenciamento dessas verbas, toda a vida da Agora prova. não. Agora há uma obrigatoriedade, a obrigatoriedade da execução orçamentária em função dessas mudanças constitucionais. E eu não tenho nenhuma dificuldade, porque inclusive o Tribunal de Contas da União aprovou à unanimidade, há um pouco mais de 20 dias, né, as contas do presidente da República de 2020. E além de ter aprovado, no voto do relator Orton, ele recomenda expressamente que os ministérios, de uma forma geral, façam o que o MDR fez. Porque toda a aplicação orçamentária que nós tivemos foi em função dos nossos manuais e dos requisitos legais e de critérios socioeconômicos foram publicados com antecedência e publicados no nosso site. Então nós não temos nenhum problema, nós não tememos nada. Tudo que nós fazemos é dentro do que preceitua a legislação, e se houver necessidade de um aprimoramento, a casa do aprimoramento é a casa das leis, é o Congresso Nacional. Nós apenas a cumprimos. Vamos falar um pouquinho da eleição, nesse momento final da entrevista. O senhor, o que é que o senhor tem a dizer sobre o voto impresso? Eu sei que o senhor está no Executivo, mas pode ser candidato no ano que vem, parlamentar, tem uma interlocução muito grande com o Congresso Nacional, principalmente a Câmara. O que é que o senhor tem dito sobre o voto impresso? Olha, primeiro é outra narrativa, né? O que o presidente da República defende não é o voto impresso, né? Aí as pessoas, no afã de desqualificar o presidente, né, começam a jogar esse tipo de situação. O que ele defende é o voto auditável, que, aliás, é uma tônica no mundo inteiro. Aliás, o Rodrigo Maia, que agora agride o presidente, defendia o voto auditável em 2015. Aliás, o PSDB, que hoje agride o presidente, defendia o voto auditável e pediu, inclusive, a auditoria, né, das 2014, eleições de 2014. Né? E no resultado da auditoria, afirmou a necessidade de se auditar votos. Aliás, o próprio Lula, até 30 dias atrás, o seu partido defendia o voto auditável. Então, como o presidente defende, hoje, ai governo, sou contra. Tudo que o presidente defende hoje, uma parte substancial da imprensa e do establishment brasileiro se coloca contrário, porque ele está a favor. Mas, ministro, está faltando apoio nos partidos da base dele na Câmara, né? É porque na houve, discussão porque houve voto auditável, né? Porque houve, me desculpe, Diorne, uma interferência indevida de um poder sobre outro. O que o ministro Barroso fez é impensável numa democracia. O que o ministro Barroso fez é indecoroso. Mas ele é o presidente ele, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e como ministro do Supremo Tribunal Federal, saiu da posição em que se encontrava de ser árbitro, juiz, magistrado, e entrou na briga política. Foi ao Congresso Nacional trabalhar contra uma ação que depende do Legislativo. Convidado pelos parlamentares para falar sobre ele tivesse a dignidade de dizer que não ia. Nós estamos numa democracia, a independência dos poderes é uma cláusula pétrea da Constituição. Infelizmente, hoje, as pessoas que vão julgar, principalmente os altos magistrados, estão dando entrevista a respeito de temas que vão julgar. Mostram opiniões políticas, interferem no processo que o Legislativo e o Executivo são soberanos. Isso é realmente muito complicado para o processo democrático. Então, esses excessos, eles às vezes, quando a pessoa, porque o presidente foi muito duro, muito ríspido. Talvez o presidente, na sua simplicidade, uma pessoa que fala a linguagem do povo, às vezes ele realmente fala de uma forma mais dura, mas o faz porque há uma provocação. Então, se cada um ficasse no seu papel, o legislativo legislando, o executivo fazendo o seu papel de coordenar e comandar o país, de organizar o país, e o judiciário julgando as querelas que, porventura, possam ocorrer dentro de um processo de controle da legislação, e não interferindo politicamente no processo. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com esse problema, porque o voto auditável me parece que não teria como ser contrário pela questão de bom senso. Por que você não quer auditar a possibilidade de auditar uma urna? Qual o problema disso? Me parece complicado e estranho. Muito tem se falado sobre a eventual candidatura do senhor ao governo ou ao Senado da República. Afinal, qual é o seu projeto? O que é que o senhor discute com
seu grupo político? Jorge, sem nenhuma pretensão, o meu projeto é ser um grande ministro, fazer um bom trabalho e um bom papel. Não, mas isso a gente já sabe há muito tempo. Eu estou falando Eu estou realizando, Jorge, um sonho de infância. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu queria ser político. Eu não queria ser médico, engenheiro, jornalista, eu queria ser político. Então, o presidente da República, ao me convidar para ser ministro de Estado, e na missão que eu me encontro, de poder, inclusive, abraçar e ajudar o Nordeste, o meu estado, Rio Grande do Norte, me deu uma oportunidade de vida. E eu quero exercê-la com toda dignidade, com toda honradez e com toda proficiência. Agora, no final do ano, nós vamos nos sentar juntos, eu, o presidente, o nosso grupo político mais próximo, né? E é evidente que, como eu sou uma pessoa política, né, eu estou à disposição do presidente do grupo para, eventualmente, ser candidato a alguma coisa. Mas não depende só da gente, é necessário que isso tenha ressonância junto à sociedade. Isso, mas o que está pintando aí? O que é mais... Não, eu tenho conversado, Deus, não vou fugir da pergunta não, eu tenho conversado com pessoas que têm afinidade conosco aqui, com deputados, com prefeitos, com vereadores. Eu tirei 10 dias de férias, estou em Natal desde segunda-feira, tenho conversado intensamente com esses personagens políticos nas minhas férias, né? Na sexta-feira que eu vou tirar 5 dias de descanso, e esse grupo está se articulando para lançar inicialmente uma candidatura ao governo do Estado, me parece que agora no final do mês, governo estadual, o governo do Estado, como um contraponto que é natural dentro do processo democrático ao governo que aí está, né, que não representa a nossa visão, né, de país nem de Estado. Então hoje o senhor é pré-candidato, ou pelo menos vai ser lançado, pré-candidato ao governo do Estado? Não, de jeito nenhum, não serei eu candidato. Eu participo dessas conversas. Tá? Eu não sou candidato a governador. Tá? Até porque... O grupo vai lançar um nome... vai lançar... Não é o senhor? Não, não sou eu. Então nós teremos um candidato a governador e eu como cidadão, né, e como ente político, certamente estarei nesse processo. Então, se o senhor não é candidato ao governo, vai ser ao Senado? Agora, no momento, é evidente, para falar a respeito dos meus momentos de intervalo da minha atividade como ministro. Né? Como agora, né? Como agora a gente está fazendo. Por isso que eu estou falando tão livremente sobre política. Quanto à candidatura ao Senado, essa é uma discussão que a gente vai ter um pouco mais adiante. Né? Esse é um processo que tem que amadurecer. Agora, é evidente que o presidente da República ele precisa ter um apoio dentro do Senado da República, né? Senadores que tenham afinidade com o seu projeto, né? Que tenham a capacidade e a condição de defender o seu legado, de defender a sua administração, na eventualidade de um segundo mandato. Então, claro que isso está no radar. Ao seu modo, o senhor está dizendo que encaminha um processo de candidatura majoritária ao Senado. Pela minha leitura é isso. É isso? Você está aferindo ou inferindo? Por um momento eu achei que era até para o governo do Estado. Para encerrar, Rogério, nossa entrevista, o presidente Bolsonaro vive seu pior momento desde que assumiu o governo. Tem aí uma série, uma tempestade em torno dele, CPI da Covid, popularidade em manifestações, queda nas pesquisas e um confronto com os poderes que o senhor já fez referência. Qual é a avaliação que o senhor faz, né, do presidente neste momento e as perspectivas dele? Bom, Leone, eu vejo um patriota, uma pessoa que acredita no Brasil, que tem desprendimento, tem espírito público, tá? Mas é uma pessoa que é simples. É uma pessoa que, quando se expressa, às vezes choca outras pessoas, porque usa uma linguagem que o povo usa. Ele não tem, a exemplo de outros que passaram pelo poder, a liturgia e o mise-en-scène daquele cargo que ele ocupa. Ele é alguém que defende a família, ele é alguém que defende as cores verde e amarela, ele é alguém que defende valores, ele defende e fala em Deus, em religião. Isso, infelizmente, por incrível que pareça, choca muita gente. Porque hoje a gente vive na política da ditadura do politicamente correto. E, infelizmente, quando você fala em Deus, parece que você está agredindo as pessoas. Quando você fala em família, parece que você está agredindo as pessoas. E não é assim. Não há nada demais em você defender valores conservadores, valores que dizem respeito às nossas tradições. A questão de pesquisas eleitorais, nós sabemos que são episódicas. Nós estamos vivendo um momento... Fotografias do momento. Nós estamos vivendo um momento em que a mídia, de uma maneira geral, cria narrativa em cima de narrativa sobre o presidente. O presidente está sendo acusado, Diógenes,
de ter superfaturado uma vacina que sequer comprou, de ter recebido propina de uma coisa que não aconteceu. O presidente está sendo acusado de ter recebido na sua casa um deputado que apresentou um documento que formalmente só chegou ao Ministério 2 dias depois. Então, as narrativas são tão fortes, e essa é a 10ª narrativa que é feita nessa CPI. Né? A CPI tem um relator, que é o eminente senador Renan Calheiros, que tem 18 processos no Supremo Tribunal Federal e está dando lição de moral ao Brasil. E a Globo está dizendo que ele é a síntese da moralidade brasileira. Nós temos um presidente do Senado que teve, da CPI, desculpe, que teve a sua família presa por corrupção. O senador Omar Aziz. Omar Aziz, e acusado de pedofilia, e é outro que constrange as pessoas que lá vão. Ficou um arremedo, ficou um circo, ficou uma comédia. Com todo respeito aos senhores parlamentares, eles mesmos estão tirando a credibilidade do parlamento, da CPI e da instituição. Então, eu assim, com toda serenidade, eu acho que a gente tem que fazer um apelo ao bom senso. Né? Vai chegar um momento em que as pessoas vão julgar essa administração por ocasião das eleições do próximo ano. Nós sabemos que a economia está muito forte, mas sabemos também que a população está sofrendo, porque nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Eu, por exemplo, acho que o governo precisa repensar a sua política de preço em relação à Petrobras, que foi importante em um momento, não é mais. Quando a Petrobras foi assaltada pelo Partido dos Trabalhadores e pelos seus comandados, né? Quando houve aquele assalto aos cofres públicos, houve a necessidade, e o Temer fez isso, de estabelecer uma paridade internacional para resgatar a credibilidade da empresa. Nesse momento não, Diógenes. Como é que você está pagando e prospectando um barril de petróleo por $20, vendendo aqui por 78? Os acionistas da Petrobras estão muito bem, obrigado. Né? Mas a população brasileira não, e o presidente tem essa sensibilidade. Né? Você hoje abriu 140 mercados internacionais. Né? O Brasil hoje é o país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, vende alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. Nós temos super safras, mas esse excesso de alimentos que estão sendo gerados aqui não estão chegando nas gôndolas dos supermercados, porque o mundo inteiro está comprando do Brasil. Então é necessário se fazer políticas públicas de compensação, melhorar a questão do Bolsa Família, permitir que a população compre um gás mais barato, e o presidente tem essa sensibilidade. Então, é evidente que é necessário correções, mas elas serão feitas, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos um presidente que tem sensibilidade e que tem espírito público e que serve ao povo brasileiro, trabalha de domingo a domingo, ao contrário de muitos que passaram por aí que se serviram do povo brasileiro. Eu queria agradecer a presença no nosso estúdio do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Rogério, que não fugiu a nenhuma das perguntas que a gente fez, como de hábito, né, como de costume, e pela gentileza de nos ter atendido aí nessa manhã. Obrigado, Rogério, por sua presença aqui. Aproveita as férias, rapaz. Dá uma paradinha aí. Aproveite, vai descansar, tomar uma água de coco para retomar o trabalho. Obrigado, Rogério. Obrigado, amigo.